Oi, eu sou Joaquim Braga Neto. Você sabe, psicólogo da EDS. A EDS é a Estrada dos Sonhos. E você sabe também que a EDS é 10 e se encontra hoje aqui na ilha de Itacuruçá. A EDS se encontra numa ilha cercada de água por todos os lados. Gostosinho aqui, né? Muito gostoso. Muito gostoso, muito gostoso. A tranquilidade, a gente amanhã vai estar fazendo a nossa live lá em Miguel Pereira, tem que ir para lá também. Mas, além disso, né, a Estrada dos Sonhos, ela está fazendo uma série. Nós estamos contando a história. Tem uns cachorrinhos aí que são meio chatinhos, né? Eles ficam gritando por toda hora, aquelas coisinhas de cachorro mesmo. Pois é. Mas a EDS está fazendo uma série sobre a história de um rapaz. Pensamos quando ele era ainda um garoto. E essa história, quando a gente fala o nome do garoto, é Braguinha, né? Ele era chamado de Braguinha. E o Braguinha era um garoto, né? Nascido numa família de classe média. E aí a gente vem contando a história dele ao longo desses capítulos. Hoje nós estamos no capítulo 7. E se você quiser assistir todos os outros capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na ordem, na sequência certinha, você pode ir ali no Instagram, e lá no Instagram você pode, você vai ver que tem um triângulozinho ali escrito série, na minha bios, né, na minha página principal. Então você vai ali ver que tem esse triângulozinho, e nesse triângulo você vai ter capítulo 1, capítulo 2, episódio 3, episódio 4, episódio 5, episódio 6, e vai ter o de hoje, que vai ser posto ali também. E aí você vai poder ver todos os capítulos desde o início. Hoje, no capítulo 7, antes da gente entrar no capítulo 7, vou dar só uma palhinha do que aconteceu no capítulo 6. E no final do capítulo 7, quando a gente estiver terminando a live, eu vou dar uma palhinha do que vai acontecer no capítulo 8, cenas do próximo capítulo. Só falta mesmo ter propaganda aqui para a gente ganhar uma graninha, mas a gente não vai botar propaganda, não. Aliás, nem tem propaganda em live, né? A gente faz a propaganda da EDS, na verdade, dizendo que a EDS é 10. Bom, quanto ao capítulo 6, né, a gente estava falando sobre Braguinha levar um choque de realidade, né? Ele estava na escola, numa escola que não queria, era uma escola de garotinho bacana, escola de gente rica, mas ele era um garoto simples, não se sentia dentro, né, em harmonia com aqueles garotos. E aí ele acabou que, quando ele terminou o ensino médio, ele resolveu trabalhar, porque ele queria um carro. E o pai dele, né, os pais em geral, porque a mãe dele era dona de casa, então não tinha grana. O dono do cofre, o homem da mala, era o pai. E o pai resolveu não dar carro nenhum para o filho, porque o filho resolveu seguir a vida dele, carreira solo, então ele que se virasse lá do jeito que ele queria. E aí, então, não teve carro. Então, como ele não teve carro, ele foi trabalhar num banco, né? E quando ele chega lá no banco, assim uma coisa muito nova para ele, né? Ele estava trabalhando naquele banco e ele começou a tomar um choque de realidade. Foi o que a gente falou ontem, no capítulo 6. Porque era um garoto ainda mimado, né? Assim, tinha já sofrido bastante na vida, mas não conhecia a vida, né? Ele não tinha noção exatamente do que era a vida. E aí, no banco, foi assim como eu comparei, né, ontem, falando sobre isso, que era como se ele tivesse entrado para o exército. Ele não serviu o exército, foi dispensado, mas o exército dele foi o banco. Todo mundo fala, não, o garoto, quando entra no exército, quando ele sai, depois de um ano, ele sai um homem. E aconteceu isso com o jovem Braguinha. Depois que ele saiu do banco,
ele teve ali naquele banco, ele teve um choque assim, de realidade. Ele viu a vida como ela é. Foi o que a gente falou ontem. E ali ele começou a ver que aquele futuro que estava se desenhando, caso ele continuasse naquele banco, não era um futuro que ele imaginava na cabeça dele. Pensou assim, cara, não é... Pô, eu tenho casa, comida, roupa lavada, uma família que banca o colégio que eu quiser. Eu posso continuar levando a vida aqui de bancário, mas nem tenho talento para isso. Nossa, toda hora dava problema. Ele era caixa do banco, aí faltava dinheiro, era um problema. E quando faltava dinheiro no caixa, aí o pessoal da retaguarda do banco também tinha problema, porque se não fechava o caixa dele, não fechava o movimento do banco ali atrás, na retaguarda. Então, ele não estava se sentindo bem. Depois de um ano trabalhando lá, o banco foi conversar com ele, o RH, falou, meu filho, aqui, olha, não está se dando bem, o que você acha da gente mudar de função e você trabalhar na retaguarda em vez de trabalhar na linha de frente, na linha dos caixas? E nessa ocasião, ele realmente não estava mais. Ele já tinha comprado o carro dele, barraca de camping, né? Os reinos dele. Tanto do carro dele, ele mandava, botava quem ele quisesse, ia para onde ele queria, né? Tinha dinheiro para botar gasolina no carro, porque o banco até que não pagava mal, pagava bem, para o garoto que tem casa, comida e roupa lavada, dava bastante bem. Ia para passar final de semana em tudo que era lugar do Rio de Janeiro. Na época, ele só viajava pelo Rio de Janeiro, viajava para tudo. A barraca era completa, com mesa, fogareiro, tinha tudo na barraca, aqueles bangalôs grandão. Então, ali era o reino dele. Mas aquilo ali, depois de um certo tempo, ele falou, cara, não é só isso, né? Tem mais alguma coisa aí. Ele viu que ali no banco não era legal. Sabe o que aconteceu? E estamos entrando no capítulo 7. Você sabe porque ontem eu dei uma palhinha do que aconteceu no capítulo, no capítulo 7. Eu vou repetir aqui para você. Ele voltou atrás. Largou o trabalho, né? No caso, ele foi demitido. Poderia ter continuado numa outra função, ele não quis, ganhou a indenização dele, ficou com um dinheirinho bom e voltou para casa. E sabe para onde ele foi? Foi estudar naquele colégio de Bacana. Aí eu pergunto para você, era o mesmo Braguinha? Aquele garoto que estudava naquele colégio de Bacana e não se sentia bem, que não estava... Né? Não tinha nada a ver com os garotos ali que estavam com ele. Esse cara que voltou era o mesmo? Não. Quando ele trabalhou um ano no banco, ele tomou uma injeção de realidade. Ele amadureceu muito. E ali ele resolveu ter um propósito de estudar, passar no vestibular e ser doutor. Né? Era o que ele pensou, cara, não tem sentido. Por que eu vou ficar trabalhando aqui? Se ele trabalhasse ali, talvez até se desse bem também, mas não é por aqui. E aí, né, voltou para aquele colégio chique. O pai tinha grana para pagar, pagou sem reclamar. E os velhos ficaram naquela esperança. Pô, se ele saiu do trabalho e está voltando para aquele colégio que ele não queria, quem sabe ele não vai ser médico? Tinha essa esperança, apesar de que ele já tinha dito que não queria ser médico. Mas os velhos ficaram naquela esperança, né? Quem sabe, vai, não vai. E aí ele estudou um semestre. Bastou um semestre. O moleque não era burro, não. Ele já tinha o ensino médio, porque ele já tinha se formado. Quando ele foi trabalhar no banco, ele já era formado no ensino médio. Com menos de 6 meses, ele prestou vestibular e passou para a faculdade de psicologia na Universidade Gama Filho. Tchan, 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 tchan. Na época existia a Universidade Gama Filho, o pessoal brincava que era a Universidade Grana Firme. Nem era tão cara a faculdade, né? Muito mais barata, ou mais barata do que o velho pagava lá no colégio dele. E aí ele falou para a mãe dele, ó, passei, e eu quero fazer essa faculdade. Aí ela falou, ó, isso é pago, vai falar com teu pai. O velho baiano do interior da Bahia, cascudo, o cara era um gênio, né? Ele, pô,
ensinou para o Braguinha astronomia, inglês, francês, queria ensinar alemão, o garoto não quis aprender, depois ele foi aprender. Ensinou um monte de coisas, ciências, física, matemática, tudo, o velho sabia de tudo. E dava aula particular para o moleque. E, pô, foi fácil passar direto para a Universidade Gama Filho. E ele já não aguentava mais esse papo de vestibular, não queria tentar para fazer depois, mais 6 meses de colégio, os mosquitinhos aqui. Então, ele queria entrar logo para a faculdade. E aí ele teve que falar com o velho. Aí é que eu vou te dizer, é aí que esse pedaço da história que eu quero conversar contigo, e olha a dificuldade que ele teria, né? Porque o velho era muito determinado, o velho sabia o que ele queria, sempre soube. E aí o garoto falou, passei na faculdade, queria fazer essa faculdade, eu não tenho dinheiro para pagar e queria que você pagasse. Psicologia, você já viu, psicologia não dá dinheiro. Por que você não estuda mais um pouco, faz medicina e estuda psiquiatria? Não quero estudar psiquiatria, não quero estudar corpo humano, não quero estudar fisiologia, eu quero estudar psicologia. Mas pensa bem, você como psiquiatra, você vai ser psicólogo. Aí ficou aquele papo. E aí que a gente vai entrar. Aí ele chegou e falou, cara, eram 2 bicudos. 2 bicudos não se beijam. Cara, não tem nada a ver comigo, medicina. Não quero ser médico. Nunca passou pela minha cabeça em ser médico, não quero ser médico. Quero ser psicólogo. Na verdade, ele queria ser psicanalista. E aí o velho insiste daqui, ele insiste dali. Não, eu quero fazer psicologia. Cara, precisa ver a cara do velho. Decepção. Decepção. Faz. E pagou a faculdade de psicologia. 5 anos, né? Não era tão caro. A medicina ia ser 3 vezes mais caro, 4, 5 vezes mais caro. Ele pagaria com maior bom gosto. Mas ele pagou uma faculdade que ele não queria pagar, mas ele pagou. A gente tem que admirar, né? Você ficar pagando uma coisa que você não quer, o velho tinha muito valor. E aí o garoto foi para a faculdade, né? Só que ele já tinha trabalhado no banco e estava acostumado a ganhar o dinheiro dele e ele não ia voltar a ganhar mesada. E aí o moleque não, já era um rapaz lá dos seus 20 anos, 19 anos, e começou a fazer bico em tudo. Até ator da Globo ele foi. Na época que a Globo estava boa. Ele saiu, a Globo está quebrando, né? Mas na época que ele trabalhava lá, ele era ator da Globo mesmo, não era figurante, não. Era figurante, mas ele ganhava como ator, né? Ganhava bem pra caramba. Pra você ter uma ideia, só na Globo, com a graninha que ele fazia de figuração na Globo, ele já ganhava mais do que ele ganhava como caixa executivo do Banco Real. Só na Globo. Mas ele fazia um monte de outros picos. Trabalhava igual um condenado. E fazia a faculdade, e além da faculdade, ele fazia um plantão numa clínica psiquiátrica. E nessa clínica psiquiátrica, que era uma clínica psiquiátrica ali no Jardim Botânico, era clínica psiquiátrica de gente bacana mesmo, comandada por uma médica famosa, que foi presidente da Associação de Psiquiatria do Rio de Janeiro, só trabalhava. Muitos parentes de artistas da Globo eram internados ali, e só a nata do Rio de Janeiro era muito cara. Pra você ter uma ideia, uma diária naquela clínica era muito mais cara do que uma diária no Otom, né? Você nem sabe, você pensa que é Otom, não é? Otom. Um lá da família foi internado lá, ele falou, não é Otom, é Otom. Eu não vou dizer se que era dono, porque aquilo ali é uma empresa com muitos donos. Eu também não quero entrar em detalhe, não quero expor a família, mas eles falavam que é Otom. E
era muito mais cara a diária do que... Então, trabalhou só com o pessoal toque de linha. E ali ele ganhava dinheiro levando os pacientes para ir para o médico, para ir passear, para ir em casa, né? Os pacientes que estavam já em fase de recuperação, e eles ganhavam os auxiliares psiquiátricos, que era essa a função dele. Então, ganhava grana nisso também. Então, ele estava ganhando muito melhor do que ele ganhava no banco. E fazendo a faculdade, né? Agora, voltando, né? Eu quero falar essa parte para você. Você não faz ideia, né, da dificuldade que foi. Na verdade, eu estou mentindo, nem foi tão difícil. Mas por que não foi tão difícil? Cara, é esse o ponto que eu quero que você preste atenção. Ih, já tem um monte de gente aqui. Mas presta atenção nisso que eu vou falar para você agora, porque isso é fundamental para a tua vida, para a tua vida. É esse o ponto. Se você só entender isso nessa live toda, já valeu a pena, pode ir embora, porque você já pegou o recado que eu quero te dar. E o recado é esse. O cara, o rapaz, ele estava determinado a fazer a faculdade de psicologia. Passou fácil, né? Tinha lá uma capacidade para passar no vestibular. Mas convencer a família de que ia fazer psicologia e não medicina era difícil. Você não faz ideia, era difícil. Mas o mindset, a palavrinha é essa, a gente pode traduzir por mentalidade. Ele tinha na mente dele tão certo que ele ia fazer aquele troço, que é como se abrisse um canal que era absolutamente, assim, era a força com que ele falou naturalmente, batendo papo, como eu estou conversando aqui contigo. Mas havia uma determinação tão grande de que ele ia fazer aquela faculdade de psicologia que não havia contra-argumento que pudesse destituí-lo, demovê-lo da ideia de fazer aquele curso. E olha que ele estava falando com um cara que era uma sumidade. O pai do Braguinha era um cara, era muito fera. O cara era um gênio, um gênio. Super conceituado, você não faz ideia. Então, para convencer aquele cara era muito difícil. E o que isso tem a ver contigo? Porque quando você tem um propósito definido, claro, certo, você está absolutamente convicto de que é aquilo que você quer, cara, abre um canal, abre uma estrada na tua frente, os caminhos se abrem. E o que parecia impossível se torna viável, possível, e acontece. E foi o que aconteceu. Esse é um detalhe que eu estou falando para você, e depois, acho que no capítulo 9, 10, eu já fiz até o capítulo 13 aqui dessa novela. Tem outras histórias que vão acontecer a mesma coisa, eu vou repetir isso aqui para você. Esse é o ponto, é o mindset. Quando você está determinado, quando você está convicto, quando você está certo, até aquilo que parece impossível se abre, passa a acontecer. Então, aquele caminho se abriu e ele começou a fazer a faculdade de psicologia. E ganhando a grana dele, porque ele já tinha contas para pagar, já estava acostumado com isso, e eu já falei, vou repetir só para terminar, que ele ganhava até mais do que ele ganhava no banco. E foi uma luta fazer a faculdade, porque só para você ter uma ideia, como ele fazia plantão de 12 horas, de 19 horas até 7 horas da manhã, e dali, das 7 horas da manhã, ele tinha que sair e ir para a universidade de uma filha, muitas vezes ele ia de moto, ele, às vezes, só podia dormir 2 horas no plantão, dava aquela dormidinha, né, aquele descanso, quando dava, normalmente dava. E aí ele tinha que acordar de manhã, ir para a faculdade que ele fazia era de manhã, e ele começou a tomar Guaraná em pó. É um pozinho horrível de Guaraná que dá uma bombada, você fica com o coração assim bombando, você fica ligadão, e aí você consegue não dormir,
né? E, às vezes, ele saía da faculdade para estudar, para trabalhar, para ir fazer bico, para fazer um monte de coisa. Então, era uma batida. Trabalhava muito, né? O rapaz era um burro de carga, trabalhava para caramba. Mas ele foi tocando a faculdade assim. E era onde ele tinha, ele não recebia mais pesagem. O pai só pagava a faculdade e alguns livros, né? Todos os livros que ele... Um bichinho aqui, mano. Todos os livros que ele pedia, a coleção completa do Freud, são 24 volumes, é caro, o pai dele deu para ele. Outros livros, o pai dele deu também. Quer dizer, nunca se recusou a investir em educação no filho, mesmo fazendo o curso que o pai não queria que ele fizesse. Mas ele pagou. Era bacana, era legal, assim, admirável, né? O pai tinha aquele jeito baiano, achava que sabia o que era melhor para o filho. Eu tenho certeza que se ele tivesse seguido a cabeça do pai dele, certamente ele ia estar numa condição financeira muito melhor, né? Certamente, não há a menor dúvida, o pai tinha razão. Mas não tinha a ver com ele. Aquilo ali não tinha a ver com ele. E uma outra coisa que eu quero, antes da gente fechar o papo, é assim, a gente estava falando de aura, né? Um campo de energia que tem em torno de você. Quando você está em harmonia entre o que você faz, o que você pensa, aonde você se encontra, né? Quando está tudo em harmonia, as suas células, o pessoal que está dando like aqui, Eliane Andrade, Aparecida, pô, a gente fica super feliz, né? Aqui no Facebook, estão mandando um monte de coisinhas legais aqui. Pô, tem Jaqueline, Décio Azevedo, acho que é Décio. João Emanuel, Ultrassom, Reumato. Pô, um monte de gente aqui legal. Daniele, Andriolo, pô, um monte de gente. Pô, gente, é super legal. Vocês não sabem quanto eu me sinto honrado de ter vocês aqui. Mas o que eu estava falando, na hora que ele estava no banco, né, que ele estava ali, cara, no começo, tudo legal, né? Porque tinha a ver com os propósitos dele, ele queria comprar um carro, e era uma experiência de vida fantástica, né? Foi onde ele realmente foi tomando aquele choque de realidade, né? Ele foi tomando doses muito fortes de realidade, e aí, assim, aquela coisa infantil, de adolescente, coisa e tal, foi caindo, e ele começou a ver a vida, como é que a vida era, e ele começou a ver, cara, eu não tenho a ver com banco. Eu não sou economista, não sou financista, não financeiro, não gosto de papel, não gosto de banco, não gosto, esse negócio tem nada a ver comigo. E aí ele estava vendo, cara, o que eu vou fazer trabalhando num banco, se isso não tem a ver com o meu futuro? Isso foi uma coisa fantástica. Então, ali, ele estava num ambiente onde ele era um estranho anônimo também. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Aquilo ali era uma coisa que não tinha nada a ver com ele. E aí ele teve coragem de voltar atrás. Como eu falei aqui agora para você. Ele voltou atrás e foi estudar naquele colégio, que ele fugiu de casa por causa daquele colégio. Falou, pô, será que tem alguma coisa ali? Porque o que é interessante, você fala assim, pô, então ele perdeu tempo, ele fez uma besteira, ele não devia ter feito nada daquilo. Não, ele devia ter feito tudo aquilo, eu acho. Você pode discordar, mas eu acho. Porque, às vezes, a gente vai num lugar, né, só para pegar uma ferramenta. Aquela ferramenta vai ser importante para mim, para eu usar essa ferramenta numa outra esfera, numa outra realidade. E aquilo foi muito importante, aquele tempo no banco. Até que ele viu, cara, eu já tenho a ferramenta. É a maturidade. O nome da ferramenta que ele foi pegar. Ele pegou a maturidade, que se tornou um homem cedo, com 19 anos. Ele entendeu o que é a vida. Falou, cara, eu tenho a maturidade. Foi isso que eu vim pegar aqui. Aquele garotinho, né, dentro de casa, cheirando a leite, que ele não era tão mimado assim, não, mas pô, depois que ele foi naquele banco, ficou um ano lá, ele ganhou maturidade. Agora sim, bom, eu vou voltar naquele colégio que eu não queria estudar. Será que tinha alguma coisa lá
que eu não vi, e ele voltou para o mesmo colégio. Colégio bacana, colégio caríssimo. Voltou e pegou no colégio mais uma ferramenta. Qual foi a ferramenta que ele pegou naquele colégio bacana, que antes ele não queria estudar? Eu coloquei uma frase aqui, que eu achei essa frase fantástica. Olha só, deixa eu ver se eu acho essa frase. Colégio dos Bacanas. Ele voltou para o Colégio dos Bacanas. Já não era uma turma de meros adolescentes. Agora que vem a frase que eu gostei. Mas de jovens que afiavam suas espadas para a caça de uma vaga na faculdade. Seus pais, embora machucados pelas escolhas intransigentes do jovem Braga, aí eu continuo falando o que eu já falei aqui, mas ele foi, eu achei essa frase legal, onde os jovens já no ensino médio, né, já curso preparatório para vestibular, né? Muitos estavam se formando ali. Aqueles jovens, e aí ele estava com a faca nos dentes ali. Agora eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu tenho um propósito, eu vim aqui pegar mais uma ferramenta. E aí ele estava afiando a espada dele para caçar uma vaga na faculdade. E ele conseguiu? Conseguiu. Ele passou para a Universidade Gama Filho. Então, ele voltou naquele lugar que ele não queria, na época anterior, mas quando ele voltou, ele já era outro homem, ele já tinha tomado a injeção de realidade, já tinha tomado a injeção de maturidade. Ele já era um rapaz maduro, com 19 anos, já tinha levado muita traumatada da vida. E ali ele foi bem temperado, forjado no banco. E quando ele voltou, ele conseguiu. Pegou a segunda ferramenta, que era a vaga na faculdade. E aí ele vai para a universidade. Ele vai para a universidade, e aí ele estava estudando psicologia, e aí agora eu vou dar para a gente terminar o nosso papinho. Tem gente chegando aí. Daiana, é um prazer estar aqui contigo de novo, Daiana. Eu gosto muito de você, Daiana. Propositando na web, né? Ela é minha colega de curso, né? A gente faz um curso juntos, estudamos juntos, e tem um curso dela, curso digital, assim como eu tenho o meu aqui, ela tem o dela também. E a gente ainda vai fazer uma live junto, né, Daiana? E eu vou terminar aqui. Eu já falei para você, ele conseguiu convencer o pai dele, apesar de dois bicudos não se beijarem. E aí eu coloquei aqui, só para dar uma palhinha para você, dava dó ver o pai pagar por um curso que não queria, assim como ver o jovem Braga fazendo tudo que era tipo de bico para pagar suas primeiras contas. Depois que ele saiu do banco, e ele já era um homem, um jovem homem, ele se tornou, sabe o quê? Um bicólogo. Bicólogo é aquele que é especializado em bicos. E ele, ganhava grana pra caramba, velho. Assim, para um garoto era muita grana, mais do que ele ganhava no banco. E o banco pagava bem, o banco não pagava mal, não. Era caixa executiva, ainda tinha um saláriozinho de quebra de caixa, e ganhava grana à vontade, no termos, né? E isso é o que a gente vai falar amanhã, às 8h08. É um prazer. Olha, ei, amigo, suas histórias são top. Vamos sim, vai ser um prazer estar com você compartilhando uma live aqui ou na sua página. É um prazer estar com você, é um prazer estar com a Sônia, com a Malu, com a Eliane, com a Aparecida, com o Ultrassom Reumato, Dani, G, Maristela, Gilda, Jaqueline. Boa noite, Malu, uma excelente noite, repleta de bênçãos e sonhos bons para você também, Malu, Decinho, Azevedo, João Emanuel. Gente, um prazer estar aqui com você, trocando essas ideias aqui com você. Obrigado aí pelos coraçõezinhos que vão subindo na tela, bem no Facebook, a gente vê isso acontecer bastante. Legal, faz um comentário, diz para a gente aqui, pessoal, aqui também do Instagram,
coloca assim, está sendo interessante eu passar essa série para você, capítulo 8, e só para repetir, você que está indo agora, lá na minha página no Instagram, Jobrani, em frente sempre, tem um pedacinho ali, um triângulozinho escrito série. Se você for ali, você vê todos os capítulos da série, e amanhã a gente está no capítulo 8. Eu gostaria só que você colocasse aí no vídeo se está valendo, se está sendo bom fazer essa série, ou se aquelas lives assim, com temas diversos, né, era mais interessante do que esse assunto de ficar fazendo uma historinha atrás da outra em série. É o Netflix da internet aqui com Instagram, Facebook e o YouTube também, tem lá. Na série a gente está fazendo, a gente está filmando. Gente, um beijo grande. Amanhã estamos juntos. Até lá. Forte abraço e obrigado!